Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. E agora na nossa primeira aula a gente vai falar sobre os fundamentos da programação, tá? Então, se você já chegou até aqui, você já sabe qual linguagem de programação a gente vai aprender. A gente vai aprender a linguagem de programação Java, tá? Eu já falei alguns detalhes no vídeo passado, se você não assistiu, volte lá para assistir. Mas, em linhas gerais, a gente vai aprender tanto o Java por ser uma linguagem mais sólida, uma linguagem que aborda muito bem os fundamentos. A gente também vai entender por que a gente vai estar utilizando o Java, tá? Então, o Java, ele é uma linguagem de programação responsável, né? E tem esse grande diferencial que é de você escrever uma única linguagem e você consegue rodar ele em qualquer dispositivo que esteja preparado para rodar em Java, tá? Então, nos primórdios da linguagem de programação, antigamente a gente era obrigado, né? Se você tinha um computador Mac, se você tinha um computador Linux ou Windows, era obrigado a utilizar uma linguagem de programação para cada sistema operacional, né? Não só a linguagem, sim, mas o formato que você escrevia, né? As instruções que você tinha que dizer para o computador fazer, era direcionada para cada sistema operacional. Então, se você quiser escrever alguma coisa para o Linux, você era obrigado a escrever algumas coisas, algumas partes, para que ele funcionasse também no Windows. O grande diferencial do Java veio para que você escrevesse uma única linha de código e você conseguisse rodar essa mesma instrução, esse mesmo projeto, né, esse mesmo software em cima do Mac, em cima do Linux, em cima do Windows e, é claro, também agora em cima do Android. Tudo isso com o menor esforço possível. Então eu tenho um termo em inglês que diz que é para você escrever uma vez e distribuir para todos os lugares, tá? O Java tem diversos dispositivos que rodam eles, tá? Em diversos dispositivos também de automação, dispositivos que você eventualmente nem imaginava que roda Java, mas ele também pode rodar o seu Java. O GPS do seu carro, o próprio micro-ondas, sua geladeira, se tiver tecnologia para isso, tá? Então, diversos dispositivos, relógios, entre outras coisas mais, podem utilizar o Java. Hoje, com a popularidade do Android, fica mais fácil a gente compreender falando que o sistema roda em cima do Android. Mas por baixo dos panos a gente pode ter linguagem de programação como o Java rodando ali também, tá? Feita por um desenvolvedor. Então, esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem no Java, do ponto de vista de produto, né? Mas do ponto de vista também do desenvolvedor, que ele pode entender os fundamentos, realmente escrever um software e já ter esse software em mãos distribuído em outros sistemas que você quiser. A gente falou sobre linguagem de programação, mas o que de fato é uma linguagem de programação? O que é isso, tá? Linguagem de programação é a forma de você dizer ao computador, através de instruções, o que ele deve fazer, né? A gente não conseguiria necessariamente se comunicar com um computador se a gente não tivesse uma linguagem, assim como a gente se comunica com outras pessoas através de linguagem, seja português, alemão, francês, inglês, a gente precisa falar para o computador, a gente precisa conversar com ele de uma forma ou de outra, porque o computador no fim do dia é um aparelho eletrônico, ele simplesmente vai entender volts, né, energia, ligado, desligado, 5 volts, 0 volts, então é difícil a gente comunicar com ele dessa forma, existe formas de a gente se comunicar que ele compreenda essa tensão com a gente, mas falar nesse sentido com o computador é surreal, é praticamente impossível. Então a linguagem de programação surgiu para isso, para que a gente consiga dar instruções para o computador fazer o que a gente pede para ele fazer, como por exemplo salvar no registro, fazer cálculos na internet, fazer cálculos, pesquisar, abrir um navegador da internet, desenhar um botão na tela, fazer relatórios, gerar gráficos. Então qualquer instrução que você peça para o computador fazer, ele vai fazer porque ele está se comunicando, né? Você consegue se comunicar com ele através de uma linguagem. Então essas linguagens, assim como inglês, francês, português, italiano, tem palavras específicas, trechos de palavras que significam alguma coisa para quem está escutando aquela palavra. A linguagem de programação funciona da mesma forma. Então, se você tem uma palavra que a gente chama de palavras privadas, package, public, static, a gente vai falar sobre mais essas palavras, mas são essas palavras que o computador, de uma forma ou de outra, vai conseguir compreender o que você está querendo dizer para ele e ele vai executar a instrução que você pediu para ele executar com um simples cálculo de 2 mais 2, tá bom? Então, que tipo de linguagens existem, né? A gente já falou que é uma linguagem de programação, mas existem duas grandes categorias que eu gosto de separar em linguagem de programação, que é a linguagem de alto nível e linguagens de baixo nível, tá?
que são essas linguagens, Thiago? Bom, o Java é uma linguagem de alto nível que permite a gente escrever uma vez e distribuir para os outros dispositivos. A gente já falou sobre isso, tá? Porque como é que ele faz esse tipo de distribuição? Como é que isso aí acontece, tá? Linguagens de alto nível são mais fáceis de o ser humano compreender. Linguagens de baixo nível são mais fáceis das máquinas compreenderem, fazer essa compreensão. Então, escrever um programa em linguagem de baixo nível é possível, mas é mais complicado, não é algo mais legível por um ser humano compreender. Então, tem essas duas grandes diferenças, tá? Então, o Java é uma linguagem de alto nível, você pode procurar outros exemplos de linguagem de baixo nível, eu não vou entrar em detalhes. Nesse caso, a gente vai focar aqui no Java. O Java é uma linguagem de alto nível onde a gente pode escrever aqui arquivos.java com a extensão .java, assim como tem os seus documentos .docs do Excel, do Word, o .xls do Excel, .txt, a gente tem um arquivo específico chamado de .java, tá? Esse .java ele é transformado num arquivo intermediário chamado de .class, através de compiladores, a gente vai falar de compiladores mais pra frente, mas no fim do dia entenda como um cara que traduz o que você escreveu para a máquina compreender, tá? E aí dentro de cada sistema operacional, dentro do seu computador Windows, dentro do seu computador Mac, do seu Linux, dentro do seu Android, entre aspas, o Android tem uma peculiaridade diferente, mas dá para entender o conceito. Existem máquinas lá dentro, tá? Existem programas lá dentro que conseguem compreender esse código intermediário que foi gerado por esse tal desse compilador. Então você escreve um arquivo em Java com uma linguagem de alto nível, uma linguagem compreendida entre seres humanos. A gente pega essa linguagem, esse arquivo, a gente transforma em um arquivo intermediário chamado de bytecode, o próprio nome já diz, código em bytes, né? Esse bytecode ele é rodado em cima de ambientes, em cima de cada sistema operacional para que o computador execute as instruções que você escreveu dentro dessas linguagens. Então, existem duas grandes siglas que você acaba encontrando quando você tem o seu pacote do Java, tá? Para a gente rodar um aplicativo Java, para a gente rodar, né? Imagina um projeto já fechado, um projeto pronto. Para a gente rodar em cima de um computador, esse computador precisa ter o que a gente chama de JRE, que é a Java Runtime Environment, ou seja, é um ambiente de execução do Java, que roda as aplicações, como por exemplo o aplicativo da Receita. Geralmente você talvez já tenha passado por essa situação, onde você baixa alguma coisa do governo ou instala algum certificado, alguma coisa desse gênero, e eles falam assim, você precisa ter o Java instalado no seu computador. Isso significa que eu preciso de um ambiente, eu preciso de um programa que entenda e compreenda os códigos Java escritos por outras pessoas. Então, isso é o JRE, é o Java Runtime Environment. É um ambiente executável, tá? Não que você vai programar o Java, você vai só executar um código feito por outro desenvolvedor. Então, vou te fazer uma outra analogia para internalizar esse conceito. Se eu criar uma calculadora, uma calculadora como a gente tem normal no nosso sistema operacional. Se eu criar uma calculadora como essa daqui dessa tela, eu criei isso aqui, tá? Para que isso aqui rode, né? Se eu criei isso aqui em Java, para que eu rode isso daqui dentro do seu Windows, dentro do seu Linux e dentro do seu Mac, você vai precisar instalar o JRE no seu computador. O JRE instalado, que é um programa, ele vai dizer o seguinte, olha, tem um pacote aqui, eu preciso ler essas instruções e eu preciso dar vida a essas instruções. Então, o JRE vai interpretar o que você escreveu e vai executar e mostrar na tela. Então, a grosso modo, é isso que ele faz. Agora, para eu escrever esses códigos, para eu realmente criar essa calculadora, o que eu tenho que escrever? Quais instruções eu tenho que dar? Essas instruções, a gente tem ferramentas prontas para dar essas instruções, para simplesmente dizer o seguinte, olha, crie um botão. Então, a gente vai escrever um código para se criar um botão. Então, tem um kit pronto com pré-códigos escritos pelos criadores do Java, com instruções meio que pré-preparadas, que a gente simplesmente utiliza. A gente precisa do chamado JDK, que é o Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento Java. É um kit com várias instruções, vários códigos escritos pelos criadores do Java, onde a gente vai simplesmente pegar e utilizar essas instruções para criar esse pacote, para dar vida a esse projeto, tá bom? Então, essas instruções a gente vai precisar aqui como desenvolvedor, né? Do lado de desenvolvedor, a gente vai precisar tanto do JDK
para criar os pacotes, para a gente criar as instruções, e o JRE para testar em cima delas. E se você é um usuário final, você só precisaria do JRE na sua máquina para rodar o meu projeto, tá? Então essa é a grande diferença do JDK e do JRE. Na próxima aula a gente vai começar a instalar as ferramentas necessárias para a gente começar a programar em Java, que é o próprio JDK aqui, né? Como a gente precisa criar essas instruções e começar a criar eventualmente uma calculadora aqui do computador ou criar um aplicativo e assim por diante, a gente vai precisar utilizar o JDK para isso, tá? Aí você pode até me perguntar, Thiago, eu quero criar, por exemplo, aplicativos Android, então eu vou precisar do JDK? A gente vai precisar do kit de desenvolvimento do Android, que também vai ter o JDK lá para a gente começar a criar instruções em cima do Android, tá bom? Então, esse é o conceito de kit de desenvolvimento e Runtime Environment, que é o ambiente de execução. Ambiente de execução é uma coisa, kit de desenvolvimento é outra coisa. Ambiente de execução é para o usuário final e ambiente de desenvolvimento, que é o kit de desenvolvimento, é para o desenvolvedor ter a opção de escrever as instruções para rodar em cima da JRE, tá bom? Então, se você não entendeu esse conceito, volta o vídeo, assiste o vídeo de novo, põe pausa, faz as suas anotações, mas quando a gente começar a escrever os códigos, tudo isso vai ficar mais claro, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.